Olá, eu sou a professora Suzana Luz e quero dar as boas-vindas para você que está começando o nosso curso agora e também para aqueles alunos que já estão conosco nesse caminho rumo à aprovação no curso que você deseja, na faculdade que você escolher. Nossa, esse é o nosso sonho de consumo, não é verdade? Então, olha, quero apresentar a apostila para vocês, cheia de novidades, esquemas mentais, QR Code. Você vai estar totalmente guarnecido na parte teórica e na parte também de temas, para que a gente possa fazer depois os nossos vestibulares e o nosso Enem com bastante repertório, com uma linguagem também que nos leve a ter uma nota excelente na competência 1 e na competência 4, tá bom? Bem, nosso primeiro tema de redação, nós já vamos entrar logo com uma polêmica que envolve internet, que envolve liberdade de expressão. Então, se vocês olharem para o recorte temático aí na apostila, vocês vão ver lá, né? Olha, o poder das empresas detentoras das redes sociais frente à liberdade de expressão. Primeiro que eu quero explicar para vocês esse termo detentoras que está aí no recorte temático. Eu escrevi, coloquei, selecionei a palavra detentoras para não colocar dona, principalmente porque hoje em dia nós não temos mais um dono nessas grandes empresas, nessas grandes incorporações. Nós temos acionistas, nós temos diretores, nós temos uma equipe de diretoria. Então, quando a gente fala em detentores, são aquelas pessoas que têm poder de decisão, poder de comando e que inclusive respondem civil e penalmente nos mais diversos países quando eles abusam um pouquinho do poder. Qual poder? Está escrito bem ali mesmo, né? O poder das empresas detentoras. Ora, o poder de determinar os algoritmos, de determinar como é que aquela plataforma será exibida, quais conteúdos serão permitidos ali dentro, quais conteúdos e pessoas serão banidas ali de dentro daquela plataforma. Então, o poder das empresas detentoras das redes sociais frente a uma condição da dignidade do ser humano, que é a liberdade de expressão. A liberdade de tudo dizer, a liberdade de poder ir e vir, de locomover-se e, estando em lugares diferentes, poder ser tratado como um cidadão brasileiro ou como um cidadão que tem o aporte, o suporte de sua nação. Então, eu posso viajar para a Itália e lá me livre manifestar. Por quê? Porque eu sou uma cidadã brasileira, eu estou em solo estrangeiro, mas estou guarnecida por uma legislação que me ampara, que me auxilia, certo? Então vocês vão ter que escrever sobre isso. Bom, primeiro eu quero destacar para vocês aquilo que fala o artigo 220 da nossa Constituição. Ele diz assim, ó, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, ou seja, uma dissertação do Enem, uma charge num jornal, um outdoor, uma palestra que eu dê, uma aula que eu ministre, uma coisa escrita na minha camiseta. Tudo isso, processo ou veículo, não faz mal em qual situação a minha opinião vem expressa, não sofrerão qualquer restrição. Artigo 220 da nossa Constituição. Agora, vem uma vírgula, vem uma oração reduzida de particípio que fala assim, ó, observado o disposto nessa Constituição, desde que observado o disposto nesta Constituição. Ora, o que significa desde que observado o disposto nessa Constituição? Se a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, quando eu for emitir a minha opinião, eu não vou poder falar o contrário disso. Eu não vou poder, dentro dessa minha opinião, dizer o contrário do que diz a Constituição. Ou seja, se a Constituição prega que há igualdade, eu não posso dizer que mulheres são melhores ou piores que os homens.
porque eu estaria contra o que está disposto na Constituição. Então notem que essa liberdade de expressão é dada, então eu posso irrestritamente criar, expressar e informar o que eu quiser. Só que eu não posso ir contra aquilo que está ali acolhido pela Constituição Federal. Quando isso acontece, vamos de novo, se eu pregar a supremacia de homens ou de mulheres, a supremacia de raças, a supremacia de religião, eu estarei indo contra aquilo que prega a Constituição. É nesse momento que muitas vezes, ou que por vezes, as redes sociais vão ali falando, amigo, aqui não, aqui você vai ter que respeitar aquilo que está previsto na sua Constituição ou na Declaração dos Direitos Humanos. Aqui você não pode pensar ou exprimir aquilo que deponha contra outro ser humano, que deponha contra outro grupo. Aqui tem que preponderar a igualdade. Bom, esse aí é só um preâmbulo, é um início, uma introdução para que nós possamos refletir mais fortemente sobre o tema. Para isso, eu convido vocês aí a darem uma olhadinha nos 2 textos que eu coloquei logo no início da proposta de redação. Um deles, eu extraí ali da Folha de São Paulo, é uma coluna que eles têm, em que eles fazem uma pergunta e um especialista dá uma resposta sim para essa pergunta e argumenta, e o outro especialista dá uma resposta não e também argumenta. Na resposta não para a seguinte pergunta, olhem aí, empresas de tecnologia têm o direito de excluir usuários de suas redes sociais? Então o primeiro especialista, que é o Sérgio Amadeu, ele fala assim, não tem esse direito. Por quê? Qual é o argumento básico dele? Ele fala que a política de privacidade de uma empresa privada não pode se sobrepor àquilo que está colocado no artigo 220. Aquilo que é interesse privado não pode se sobrepor ao interesse coletivo. Ele fala que nas sociedades democráticas, não é uma empresa, principalmente uma empresa estrangeira, como é o caso do Facebook, do Instagram, não é uma empresa estrangeira que vai poder vir aqui no solo brasileiro dizer o que é certo e o que é errado, como que eu devo me expressar. Porque o meu direito como cidadã me coloca acima ou num pé de igualdade com essa empresa. Então ele vai defender que não, que essas empresas de tecnologia, essas detentoras, elas não têm o direito de me excluir caso eu coloque uma opinião que vá contra aquilo que é o princípio editorial daquelas empresas. Tudo bem? O texto número 2, ele é o contrário, ele diz, essas empresas de tecnologia têm sim a prerrogativa, elas podem sim, elas têm o direito de excluir aquele usuário que se excede um pouquinho ou que se excede muito. E aí ele justifica dizendo o seguinte, olha, essas empresas, elas têm uma responsabilidade social. Ora, se a Suzana vai ali e se manifesta de uma forma sexista, racista, homofóbica, em que ela prega o genocídio, em que ela prega que determinadas pessoas têm que morrer mesmo, eu sou favorável ao Esquadrão da Morte, esse tipo de coisa, grupos de extermínio, aquela empresa ela pode dizer assim, olha, você não serve para estar aqui numa rede social, principalmente porque se eu mantiver as suas opiniões, eu posso ser chamado a responder por elas, porque eu ecoei, porque eu permiti que elas aqui estivessem. Então, amigo, sinto muito, mas você está temporariamente banido como um alerta ou indefinidamente banido, porque aqui não, vai pregar esse tipo de coisa em outro lugar. Bom, olhando por um lado, isso é ótimo, né? Eu adoraria que determinadas pessoas realmente não tivessem voz nas redes sociais. Entretanto, qual o perigo que nós temos aí? A qualquer momento, pessoas que não são extremistas, mas apenas discordam ideologicamente dessas redes sociais, podem, a bel prazer desses detentores, serem banidos e excluídos. E aí que está uma determinada injustiça. Quem são essas pessoas? Aí você que vai determinar na sua redação. Eu tenho uma síndrome terrível, porque eu leio esse texto que está dizendo não e depois o texto está dizendo sim, e a gente parece concordar com os dois. Não. Aí vem a parte teórica da nossa apostila, né? Que é quando a gente estabelece uma tese. O que é tese?
Ora, é aquela ideia que eu vou defender. E nem sempre ela é um não ou um sim, mas ela é uma terceira via, ela é uma terceira opção ainda. Bom, no texto número 3, nós temos aí a ideia daquilo que a gente chama hoje simplesmente de cancelamento, cultura do cancelamento. Você está cancelado. Então, o texto começa dizendo o seguinte, olha, o julgamento, o apedrejamento e o chegar às vias de fato que aconteciam nas ruas tem se estendido agora para o meio virtual. Nossa, é verdade. Na última eleição presidencial, eu vi cada bafafá, cada pancada, cada situação assim que dá até medo de recordar lá no Facebook e até mesmo no Instagram. Pessoas expulsando umas às outras, perguntando o que você veio estragar minha postagem, você é um você também é um não posso nem falar determinadas palavras aqui, certo? Então, discordar é uma coisa, partir para a agressão é outra bem diferente. Então, sim, será que nesses momentos em que há um discurso um pouquinho mais acirrado, a rede social pode simplesmente chegar e falar, você está fora? Bem, quando a gente coloca alguém para fora e deixa outro dentro, você já está mostrando qual é o seu percurso, qual é a sua opção ideológica. E aí? A rede social está ali para pregar ideologias ou para nos deixar com liberdade de expressão? Essa é a pergunta que você vai responder por meio da sua defesa de tese na sua dissertação. Por fim, o texto 4, ele vem falando da vida em sociedade. Até esse daí foi o tema da reaplicação do Enem para pessoas privadas de liberdade e para aqueles também que estavam acometidos de Covid no dia da primeira aplicação. Como que nós convivemos em sociedade? Como que nós convivemos com aquele que pensa diferente? Será que nós construímos bolhas, que foi o tema da apostila número 1 do ano passado? Será que nós construímos bolha? E, ao que tudo indica, sociólogos apresentam isso como sendo verdadeiro. Sim, temos construído bolhas. Não é que elas não existiam. Eu me lembro muito bem no passado, quem era católico praticamente não mantinha amizade com alguém que fosse de uma outra religião, porque cada um vivia ali na sua própria bolha, no seu próprio universo, certo? Mas isso foi, de certa forma, acirrado com as redes sociais. Então, o texto 4 vem refletir sobre isso. Quais seriam os mecanismos para encorajar, estou lendo ali, promover, reforçar que a escolha de um estilo de vida, de uma forma de pensar, de uma opção partidária, não nos obriga ou não nos deveria obrigar a simplesmente cortar relações com pessoas que pensam diferente da gente. Ao contrário disso, nós deveríamos estar abertos para o diálogo, para a troca, para o amadurecimento. Muito bem, são esses os textos de apoio e você vai ter que desenvolver a sua tese sobre isso, tá? Ou seja, o poder dessas empresas detentoras frente à liberdade de expressão. Essas empresas teriam que ter limite ou não? Vamos ver o que você vai defender e quais repertórios você vai utilizar. Nós selecionamos aí alguns repertórios para vocês. Então, vocês vão ter o livro 1984, do George Orwell, em que ele vai falar exatamente sobre esse cenário de uma sociedade que é governada por um regime totalitário e que as pessoas elas tinham já em mente o que fazer, como se comportar, o que pensar, inclusive. E quem fugisse disso era, de certa forma, punido. É uma obra interessante para vocês mencionarem. E vocês vão observar aí todas as aulas, vocês terão repertórios que servem exatamente para vocês usarem na redação. Não pode usar, copiar os textos de apoio da própria proposta. Mas esses que estão aqui, olha, Rede de Ódio, um excelente filme para vocês assistirem, o livro Fahrenheit 451, que também vai tratar desses aspectos. A nossa informação, a nossa formação, a nossa opinião, quais são os limites, existem limites, esses livros vão tratar desses aspectos. Esses poderes reguladores, como é o Estado, ou as mídias sociais, ou as redes televisivas, de rádio, quando elas simplesmente excluem uma pessoa,
né? Então, sobre isso que vocês vão ter que falar a respeito. Fiquem à vontade para usar aí, né? Eu coloquei a Pitty Admirável Chip Novo, coloquei também para vocês aí o fato do ex-presidente norte-americano ter sido bloqueado de redes sociais. Todos esses são elementos aí que você pode sim usar na sua dissertação. Espero que você tenha gostado desse tema, espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu fiz aqui com você e torço para que a sua redação seja excelente. Cuida dessa gramática, coloque seus recursos argumentativos no parágrafo número 2 e no parágrafo número 3 e não se esqueça que lá na conclusão, aqueles 5 agentes são obrigatórios e assim você vai tirar 200 na competência 5, tá bom? Grande abraço!